Bom dia, meus amados, como é que vocês estão? Espero que bem. Estava aqui pensando como é que a gente pode fazer para retomar esses conteúdos que estão faltando. Aí eu pensei, bom, existe uma opção. Ou a gente vai pela forma fácil, ou vai pela forma difícil. Qual forma vocês querem? A forma difícil ou a forma fácil? Hã? Vamos então pela forma mais fácil? Vamos. Então, penso eu que vai ser o quê? Relembrando, né? Relembrando aquilo que nós falamos em sala de aula, aquilo que a gente já vem discutindo, e que mesmo à distância a gente pode estar bem juntinho pensando nos assuntos de sala de aula. Vamos lá, vamos pensar o seguinte: o que nós temos que relembrar nesse momento tão delicado da nossa vida? Intervalos. Intervalos. Vamos lembrar o seguinte: quando eu falo em intervalo, eu estou falando, vamos supor, numa reta numérica. Se eu estiver pensando aqui nos reais, eu estou pensando que eu tenho um limite inicial, né, inferior, um limite superior, e eu estou falando dessa quantidade de elementos, de números que podem ter aqui dentro, nesse meio. Então, ele vai de um ponto A ao ponto B. Né? Ele vai de um valor A a um valor B. E todos esses valores aqui, eu estou falando de reais, eles estão aqui dentro. Então, nota dois conceitos que nós vamos ter que relembrar, que é o seguinte: esse aqui que é de bolinha fechada. Então, bola fechada. E essa daqui que é a minha bola aberta. Então, vamos pensar o seguinte: qual é a diferença entre a bola aberta e a bola fechada nessa nossa representação aqui? Bom, nós vemos o seguinte, que quando ela é fechada, esse valor ele está contido nesse intervalo. Ele pertence a esse intervalo. Enquanto a bola aberta, não. Então, se eu fizer isso aqui, vamos partir de um exemplo que eu acho que fica mais fácil. Se eu tiver aqui reais, uma bolinha aberta no 3. E eu tenho todos esses aqui à esquerda e tenho todos esses à direita. Então, eu posso dizer que são todos os elementos pertencentes aos reais, exceto o número 3. Como é que eu faço para representar isso? Então, x pertence aos reais, tal que x é diferente de 3. Lembrando que ele vai estar dentro de chaves. Agora, se eu pensar em termos de bola fechada, vamos fazer um outro exemplo aqui. Eu tenho uma bola fechada. Nota que eu estou dentro dos reais. E do lado direito, aparecem todos os elementozinhos aqui. Vamos lá. Como é que eu faço para fazer a leitura disso aqui? Quais são os elementos que estão aqui dentro? Eu tenho que saber primeiro qual é esse elemento aqui. Que elemento é esse? Pode ser o menos 2? Pode ser o menos 2. Se ele for o menos 2, nota que o menos 1 está aqui, à direita, pertence a esse intervalo. O 0 pertence ao intervalo. O menos 5 já não pertence a intervalo, porque ele não tem elemento nenhum aqui do lado. Então, como é que eu vou escrever isso aqui? X pertencente aos reais, porque eu tenho aqui os reais, tal que x maior igual a menos 2. Meus queridos alunos, muita atenção nesse momento aqui, ó, nesse igual. Muita atenção nesse igual. Esse igual, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que ele pertence aqui. Olha só.
Se x maior ou igual a menos 2, todos os elementos aqui à direita estarão dentro desse intervalo. Só que eu tenho que pensar da seguinte maneira, e aí a gente avança um pouco no nosso conteúdo. Eu posso fazer essa representação de uma outra forma. Que forma é essa? Pensando assim, ó, intervalo A, B. Quando ele está voltado para dentro, significa que ele pertence. Isso aqui equivale a uma bolinha fechada. Então, intervalo AB. O A, ele pertence a esse intervalo e o B também pertence a esse intervalo. Isso é muito importante, principalmente quando vocês estiverem fazendo a prova do Enem, lá no terceiro ano. Né? Existem algumas questões que, quando fala entre, significa que esse intervalo aqui ele é aberto. Então, a gente vai ter que prestar muita atenção nisso. Aqui, ele já tem dois elementos, né? Então, eu vou ter uma operação de conjuntos. Que operação de conjunto é essa? Esse pedaço aqui do lado esquerdo, ele vai ser o quê? Intervalo aberto, menos infinito, até o 3. Mas esse 3 é uma bolinha aberta. Então, vamos lá, avançando nosso estudo. Se ele é bolinha aberta, o intervalo é aberto. Do lado direito aqui, eu tenho uma outra situação. Eu tenho o 3, intervalo aberto, e ele vai até onde? Até mais infinito. Esse mais infinito também, intervalo aberto. Agora, gente, muita atenção nesse momento. Aqui no meio, eu vou precisar de algum operador que faça a união entre esse lado esquerdo e esse lado direito. Então, eu já dei a dica na própria fala, né? Que elemento vai ser esse? Que operador vai ser esse? Vai ser o de união. Então, eu tenho esse intervalo, união com esse intervalo aqui. E quando eu possuo essa outra situação do lado direito aqui, esse outro exemplo, ele vai ser como? Eu vou ter que intervalo fechado em que? Menos 2. E eu vou ter o intervalo aberto aqui em mais infinito. Exatamente. Nota que aqui nós sabemos, já conseguimos verificar e nós conseguimos fazer a representação desses intervalos de 3 formas diferentes. De forma gráfica, nós podemos escrever esse intervalo e podemos representá-lo também com colchete.